Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos falar hoje brevemente um pouco a respeito da Trindade e falar também um pouco a respeito da comunicação desse Deus triuno com os homens por meio da revelação do Filho, Cristo Jesus. Primeira coisa que eu quero falar a respeito da Trindade é que no nosso imaginário, na nossa percepção, muitas vezes nós temos duas posições que são as mais comuns a respeito da Trindade, considerando aqueles que historicamente acreditam à luz da Bíblia no Deus triuno. E a primeira impressão que nós temos a respeito de Deus, aquela que a gente percebe que é a mais comum, sobretudo aqueles que vêm historicamente de uma linha reformada, é de que no nosso consciente tem uma percepção, há uma construção teológica que a Bíblia não revela, que a Bíblia não apresenta, que existe um Deus, o Deus Pai, que é o Deus maior, o Deus Todo-Poderoso. Um Deus mediano, que é o Filho, Cristo Jesus, que se fez homem e esteve entre nós, e o Deus Espírito Santo, que parece que é um Deus mais fraco, um Deus menor, uma manifestação de Deus em alguns momentos específicos. E eu quero compartilhar com meus irmãos e afirmar que isso não é verdadeiro. Uma outra impressão comum que percebemos muitas vezes, isso mais entre aqueles que seguem uma linha pentecostal, é que existe uma centralidade na pessoa do Espírito Santo. Esse sim é o Deus Todo-Poderoso. Essa é a revelação, a comunicação de Deus aos homens, onde todo o poder está concentrado. Então, nessa percepção, que é mais comum entre os pentecostais, o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, seria então o Deus mais poderoso e, quem sabe, no máximo, em consonância, em igualdade de poder com Deus Pai. E o Filho, então, seria esse Deus menor, que na outra percepção, aquele que estaria mediano agora é um Deus menor. Na verdade, meu irmão, minha irmã, a Bíblia não apresenta isso, e quando olhamos a respeito do Deus triuno, a Bíblia nos mostra e nos revela que existe um Deus que é triuno, são três pessoas num só Deus, mas que existe uma relação de semelhança, de igualdade, de mesma essência entre as três pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é Deus ao mesmo tempo, sendo o Deus da mesma valência, do mesmo poder, de toda santidade, de todo amor, de toda misericórdia. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é isso, que fique bem claro na sua mente. Não há uma hierarquia no sentido de que um é mais poderoso e o outro é menos poderoso. Na verdade, existe um Deus só, que é ao mesmo tempo triuno, que também se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro aspecto que eu quero comentar brevemente com você é que o Deus triuno resolveu se comunicar com o homem na revelação plena da pessoa de Cristo Jesus. Isso é algo muito importante que precisamos ter em nossa mente, que precisamos compreender. Por que a Igreja de Cristo prega majoritariamente a pessoa de Cristo Jesus? Por que a Igreja de Cristo é chamada Igreja de Cristo, corpo de Cristo? Paulo aos Efésios, no capítulo 1, ele vai dizer que em Cristo Jesus todas as coisas dos céus e na terra estão convergindo. E é sobre essa conversão que a gente precisa, ou nesta conversão que nós precisamos atentar e observar. O Deus Pai está enviando o Filho, que mesmo sendo Deus, toma a forma de homem. E o Espírito Santo, isso Jesus fala em João 16 com muita clareza. O Espírito Santo é enviado pelo Filho após a sua morte e ressurreição. Então o Pai envia o Filho e o Espírito Santo revela a pessoa de Jesus Cristo, glorifica a pessoa de Cristo Jesus. Logo, então, temos no centro dessa comunicação de Deus a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós seremos governados eternamente pela pessoa de Cristo Jesus. Por isso a Igreja de Cristo Jesus é fundamentada
na pedra angular que é Cristo Jesus. Por isso que toda a redenção se dá pela pessoa de Cristo Jesus. Por isso também a igreja de Cristo Jesus comunica de forma central e majoritária aos homens a pessoa de Cristo Jesus. Portanto, há um só Deus, um Deus pleno em poder e majestade, em misericórdia, em santidade e justiça. E isso pode e deve ser percebido na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este Deus triuno comunica, revela-se, esse Deus invisível, triuno, ele se comunica, se revela de forma visível na pessoa do Filho Jesus Cristo, a quem nós, Igreja de Cristo, comunicamos, proclamamos ao mundo. Que Deus abençoe, um forte abraço.